No seu casamento, alguém aprendeu que falar custa caro e decidiu pagar em silêncio. Quando o assunto aperta, não é o dinheiro que pesa, é o que ninguém tem coragem de dizer. Porque falar de gastos virou desgaste, planejar virou tensão e sonhar juntos virou risco demais. Então vocês seguem vivendo pagando contas, mantendo a rotina, sem tocar no que realmente define o futuro. E quase ninguém percebe o erro. Evitar essa conversa parece paz, mas já é uma forma de decidir. Quando o silêncio vira normal, o dinheiro deixa de ser um assunto prático e começa a decidir no lugar do casal. Talvez no seu casamento, o problema nunca tenha sido uma grande dívida. Talvez sejam pequenas conversas que sempre terminam do mesmo jeito. Uma parte evita o assunto porque sabe que vai virar tensão. O outro insiste, porque sente que está carregando tudo sozinha. E no meio disso, o dinheiro vira um campo minado. Vocês até se amam, tomam café juntos, dormem na mesma cama. Só que viver junto não é o mesmo que decidir junto. Quando o assunto é futuro, gasto, trabalho ou prioridade, algo trava. Um sente que o outro é irresponsável. Outro sente que nunca é suficiente. E ninguém diz isso em voz alta, porque não quer brigar. Então surgem os silêncios depois de uma compra. As justificativas ditas rápido demais. As decisões tomadas sozinha só dessa vez. Não há gritos. Há desconforto. E o mais confuso é que, olhando de fora, parece tudo normal. As contas estão pagas. A rotina funciona. Mas por dentro existe uma tensão constante. Como se o dinheiro estivesse sempre decidindo quem manda, quem cede e quem engole. Isso não aparece como crise. Aparece como algo importante sendo empurrado para depois. Então você engole, resolve sozinha. Ou concorda só para o assunto morrer ali. Por fora, parece controle. Não tem grito, não tem cena, não tem desgaste visível. Mas por dentro, algo vai ficando apertado. As conversas ficam seguras demais. As decisões rápidas demais. O silêncio frequente demais. Com o tempo, vocês aprendem o que pode ser dito e o que é melhor deixar passar. O casamento segue funcionando, só que decidir junto virou exceção. E ninguém lembra exatamente quando isso começou. Isso não começa no dinheiro. Começa quando decidir junto vira esforço. Quando pensar o futuro em dupla começa a cansar. O outro percebe e recua, não porque concorda, mas porque já entendeu que insistir custa mais do que ceder. Assim se forma um acordo que nunca foi falado. Um decide, outro aceita. A partir daí, o dinheiro vira território, não por ser mais importante, mas por ser onde dá para agir sem conversar. O casal continua funcionando, a unidade vira aparência, e o futuro, algo que cada um passa a imaginar sozinho. Não porque seja complexo, mas porque já virou rotina. Dinheiro nunca é neutro dentro do casamento. Ele sempre revela uma ordem interna. A Bíblia não diz que os planos falham por falta de amor, nem por falta de esforço. Diz que eles se frustram quando não há conselho. Os planos continuam existindo. Só deixam de ser compartilhados. Dois futuros passam a ocupar o mesmo espaço. O dinheiro passa a carregar duas tentativas diferentes de se sentir segura dentro do mesmo casamento. E o casal chama isso de fase difícil. Mas não é fase, é estrutura. O dinheiro apenas torna visível o ponto exato onde a decisão conjunta foi abandonada. Ele expõe o que não foi combinado. Ilumina o silêncio que parecia inofensivo. E denuncia a distância que cresceu sem briga. Por isso, o problema nunca é quanto entra ou quanto sai. É quem está decidindo e quem apenas está se adaptando. Dinheiro não cria conflitos. Ele revela quem manda, quem foge e quem se protege. Quando alguém decide sozinho, chama de responsabilidade. Quando o outro evita o assunto, chama de paz. Quando um controla tudo, chama de prudência. Mas isso não é maturidade.
É adaptação ao medo. O dinheiro sempre força uma decisão. Dois adultos dividindo a vida, sem dividir o processo de decisão. Não é sobre ganhar mais. Não é sobre gastar menos. É sobre ter deixado o dinheiro fazer o que só o casal deveria fazer: decidir. E quando isso fica claro, o problema já não consegue mais se esconder atrás das contas. Maturidade no casamento não começa quando o dinheiro sobra. Começa quando o dinheiro deixa de ser desculpa. Desculpa para adiar conversa, para evitar alinhamento, para não encarar medos pequenos demais para serem confessados, mas grandes o suficiente para governar decisões. Porque fugir cansa menos no início, mas cobra depois. O dinheiro vai continuar existindo, as contas também, o futuro seguirá incerto. Nada disso muda. O que muda é a posição que o casal ocupa diante disso. Enquanto um se esconde e outro controla, o dinheiro vira palco. Quando decidir junto dá trabalho, o dinheiro passa a decidir por vocês. Assumir maturidade não é criar o cenário ideal. É parar de esperar por ele. É sustentar conversas que ninguém quer ter. É decidir junto, mesmo quando dá trabalho. É abandonar a ilusão de que amor sozinho organiza uma vida. Porque quando o dinheiro deixa de ocupar o silêncio, ele revela algo pior: quem está vivendo o casamento e quem só está mantendo ele funcionando. Talvez o que cansou não tenham sido as contas. Algumas conversas não começam com palavras. Começam com um incômodo difícil de ignorar. Com a sensação de que algo importante foi sendo empurrado para depois, até virar rotina. Se isso mexeu com você, não transforme em acusação, mas também não finja que não sentiu. E se fizer sentido, compartilhe com seu cônjuge. Ou com um casal que você ama, mas percebe que evita esse assunto há tempo demais. Não para resolver agora, não para discutir, apenas para permitir que a pergunta exista dentro da casa. Porque depois que algo é visto, o silêncio já não é o mesmo.